A palavra que eu quero compartilhar com vocês hoje é baseado num episódio da vida de Jesus e no encontro que ele tem com uma pessoa, mais especificamente uma mulher na região de Samaria. E esse relato se encontra no capítulo 4 do Evangelho de João. O episódio engloba muito mais informação do que aquilo que nós vamos ler, mas eu quero começar no versículo 19 e nós vamos ler até o verso 24. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoraram nesse monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem nesse monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Nessa conversa com essa mulher, que a Bíblia não nos informa o nome, e a gente se refere a ela apenas como uma mulher samaritana. Nós temos um episódio muito interessante a ser destacado. Além do próprio encontro de Cristo com essa mulher, né, que lhe oferece salvação, a oportunidade de crer. Essa mulher acaba sendo um instrumento de Deus, depois de tocada e alcançada por Jesus, para trazer praticamente toda a cidade a Cristo, e muitos passam a crer em Cristo. Essa história, né, além desse aspecto de salvação, a beleza dela, a riqueza dela, também envolve palavras de orientação muito específica que Jesus deu a ela, e obviamente esperava que isso não se limitasse a ela, mas que chegasse a nós. O Senhor Jesus traz uma revelação sobre a vida daquela mulher, quando nos versículos anteriores nós não lemos, ele diz para ela, vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher replica, Senhor, eu não tenho marido. Então Jesus diz, você respondeu bem, porque você já teve 5 maridos, e esse que você tem agora não é o seu marido. A mulher leva um choque, e a resposta dela, no versículo 19, é, Senhor, vejo que tu és profeta. E a partir do momento da constatação dessa mulher, que Jesus seria até então, ela não entende que ele é o Cristo, o Messias, né? Na própria conversa nós vamos ver a mulher se referindo a essa expectativa da vinda do Cristo, o Messias prometido, mas ainda achando que Jesus fosse um profeta, mas já por reconhecer uma autoridade de Deus investida nele, essa mulher abre um debate, um questionamento, né? Ela diz, já que o Senhor é profeta, é como se ela dissesse, me responde algo que está pegando para o meu lado. Ela diz, nossos pais adoraram nesse monte. Quando ela usa a expressão nossos pais, ela está remontando desde a época dos patriarcas. Esse poço aonde ela foi, né, buscar e tirar água, era conhecido como o poço de Jacó, né? Então, nós temos uma promessa de Deus feita a Abraão, e a partir de Abraão nós temos esse chamado período dos patriarcas, depois, né, temos Isaac, seu filho, e Jacó, seu neto. Ela diz, desde essa época, nós já temos um entendimento e uma tradição que Deus foi adorado nesse lugar. Agora, essa razão dela replicar para Jesus, né, e dizer, mas vocês dizem que é em Jerusalém o lugar que se deve adorar, ela revela que existia uma disputa entre judeus e samaritanos. E a história é bem maior. Eu não quero me alongar muito, mas é importante que a gente entenda o pano de fundo. Durante muito tempo, a nação de Israel foi uma única nação, né, composta pelas 12 tribos, que eram os nomes dos 12 filhos de Jacó, que Deus mudou depois para Israel. A diferença é que uma dessas tribos, a tribo de Levi, ela é separada para o sacerdócio. Então, a tribo de José, ela se desdobra em 2 nomes distintos, em 2 grupos distintos, que era o nome dos filhos de José, a quem Jacó diz, eles serão meus filhos, serão chamados como meus filhos, que são a tribo de Manassés e de Efraim. Dessas 12 tribos, né, se a gente considerar o desdobramento de José, Levi saindo para o sacerdócio, a gente diria 13. Dessas 12 tribos, durante muito tempo, eles caminharam debaixo de uma única bandeira como uma única nação.
Nos dias do reinado de Davi, a nação se consolidou, né? Se estabeleceu praticamente em toda a sua herança da terra prometida. Depois vieram os dias gloriosos de paz e muita prosperidade de Salomão, mas porque no final da sua vida, Salomão se afasta de Deus, né? Deus disse que iria começar a trazer juízo. No reinado seguinte, agora Roboão, filho de Salomão, neto de Davi, nós temos o início de um período chamado de o reino dividido, né? O que era o reino dividido? Apenas duas tribos ficaram compondo o chamado reino do sul, ou reino de Judá, né? Que era a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. As outras 10 tribos, elas se unem debaixo de uma outra liderança, de um homem chamado Jeroboão. Jeroboão, apesar de ter recebido uma palavra de Deus para liderar, né, Israel, ou reino do norte, como se diz, porque as duas tribos que ficaram à parte estavam no sul, ele se afasta do Senhor e ele começa a promover um culto idólatra. Então, Deus precisa julgá-lo, removê-lo, e a partir disso nós temos um desdobramento de apostasia acelerada na nação de Israel. Até que, no reinado de Acabe, Samaria se consolida como a capital do reino do norte, né? A intenção de Jeroboão desde o início é nós temos que tirar o culto de Jerusalém, porque o culto a Deus em Jerusalém é a capital do outro reino. E se a gente, né, as nossas 10 tribos estiverem conectadas lá, nós teremos um problema. Então, essa distância, ela começa a partir desse momento. Mas a história, ela leva anos para ter o seu desdobramento final. Até que, muito tempo depois, Deus julga tanto o reino de Israel, as 10 tribos do norte, como o reino de Judá, as 2 tribos do sul, e as duas são levadas em cativeiro por conta dos seus pecados. Enquanto Judá, ou os judeus que compunham o reino de Judá, foram levados para a Babilônia, o reino de Israel foi invadido pela Síria. E a Síria tinha uma estratégia de repovoamento, né, para enfraquecer a identidade, a cultura de um povo. Isso ajudava, né, eles estabelecerem domínio numa época onde não existia esse conceito de globalização como nós temos hoje, né, não havia entendimento de língua, de costumes, de cultura, nada disso. Então eles tinham umas estratégias de repovoamento. É a partir disso que Samaria, capital do Reino do Norte, ela é completamente, né, infestada, vamos dizer assim, de estrangeiros, com línguas diferentes, costumes, práticas, paganismo. A nação de Israel, que tinha uma ordem na lei de Deus, a lei de Moisés, de não se misturar com os outros povos, agora passa a se misturar. E é a partir dessa mistura que se dá em Samaria, que agora o restante dos judeus, quando voltam do cativeiro de Babilônia, olham para eles como gente que se apartou não apenas, né, de uma linhagem que não deveria se misturar, mas da razão pela qual não deveria haver mistura da linhagem, que era justamente a absorção, né, dos princípios dos outros povos. Então, passa-se a haver uma verdadeira animosidade entre judeus e samaritanos. E, obviamente, com essa mentalidade de muitos e muitos séculos, né, de não depender de Jerusalém para adoração, para o culto, eles estão batendo o pé, dizendo, não, nossos pais adoraram aqui, a gente não depende de estar lá. Agora, essa não é necessariamente a informação bíblica. Nós precisamos reconhecer que havia algo estabelecido por Deus a respeito de Jerusalém. Então, muitas vezes, as pessoas não entendem o porquê dessa discussão, né? À medida que você vai lendo o Velho Testamento, há um pano de fundo que nos ajuda a entender essa discussão. Pastor, no que ela é relevante para nós? Para entender o que Jesus tinha para fazer na vida dessa mulher? Não. Para entendermos o que Jesus queria fazer na vida dessa mulher, nós não precisamos entender isso. Mas para entender alguns desdobramentos que aconteceriam da parte de Deus, no reino de Deus, e que nos tocam, é muito importante que a gente entenda esse pano de fundo. E a partir dessa disputa que Jesus responde, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem nesse monte, aqui em Samaria, o lugar onde Jacó adorou, né, ele diz, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Então, o interessante é que Jesus, ele não simplesmente se posiciona para bater o pé e dizer quem está certo ou errado em relação a judeus e samaritanos. É lógico que no próprio verso 22 ele diz a salvação vem dos judeus. O que ele está dizendo? Tudo que Deus prometeu, falou, vem construindo, né, desdobrando aos poucos, está partindo de lá. Ele diz, no entanto, nós chegamos num ponto de virada, onde isso já não é mais importante. O que Jesus estava dizendo teve a sua importância, mas o
tempo da importância de Jerusalém como centro daquilo que Deus está fazendo, Jesus estava anunciando, isso simplesmente está mudando. E a partir dessa resposta de Jesus, que fala do Pai, que procura não adoração, porque adoração Deus já tem de modo farto no céu. Se você der uma olhada no livro de Apocalipse, por exemplo, no capítulo 4 e no versículo 8, o apóstolo João nos dá a revelação de um cenário de adoração extraordinário. Ele diz assim, e os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estão cheios de olhos, ao redor e por dentro, não tem descanso, nem de dia nem de noite, proclamando, Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era e que é e que há de vir. Agora, a Bíblia diz, quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graça ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos, depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando, tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Esse é um dos cenários bíblicos que merece destaque, porque essa cena que João vê, desses seres diante do trono, dizendo santo, 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 não é algo que começou a partir da visão de João. É lógico que João já está sinalizando que isso não tem fim. A Bíblia diz que eles não têm descanso, noite e dia, ou seja, é uma adoração ininterrupta. Agora, se você volta 800 anos aproximadamente antes na história, na visão de Isaías, ele vê os serafins à volta do trono dizendo, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Em outras palavras, esse ambiente de adoração, do qual nós não temos noção de começo, e que obviamente é mencionado que não tem fim, e até lá é ininterrupto, nos mostra que Deus não tem necessidade alguma de adoração. Aliás, ele não é um ser sem necessidade de adoração apenas porque já tem adoração, mas ele não precisa, ele é completo, ele é absoluto em si mesmo. A palavra de Deus é clara, dizendo que Deus não necessita de coisa alguma. Então nós precisamos entender, se Deus não precisa disso, por que é que ele está procurando adoradores? E a diferença, o ponto central do entendimento do que eu quero falar hoje, está justamente no fato de que Deus não está procurando adoração. Deus está procurando os adoradores. Em outras palavras, o que ele quer não é o nosso culto. Ele quer a gente. Ele não quer a sua adoração. Ele quer você. E a adoração é apenas um meio através do qual você vai a ele. Bom, diante desse cenário, tanto de entender o pano de fundo da conversa de Jesus com essa mulher, como dele anunciar essa procura de Deus por adoradores, não por adoração, que ele já tem e não precisa dela, é que eu gostaria que a gente pudesse, então, tentar entender esse pensamento de Jesus. Então, em primeiro lugar, eu quero discutir aqui a questão do lugar e da forma. O lugar da adoração e o formato de adoração é o ponto de partida da discussão de Jesus com essa mulher, da argumentação, da conversa. Em segundo lugar, eu quero trabalhar a ideia do anúncio de Jesus de um novo tempo na adoração. Para, em terceiro e último lugar, nos concentrarmos na frase que Jesus usa. Nós adoramos o que conhecemos, o que talvez nos leve ao cerne e à essência do que é adoração. Então, o tema da minha mensagem nesse domingo é verdadeiros adoradores. E com essa introdução mais longa, além do normal, eu espero construir não apenas uma orientação prática que te ajude hoje, mas que a gente possa ter fundamento doutrinário, para entender o que Deus vem construindo ao longo da história e onde Ele deseja nos levar. Então, em primeiro lugar, vamos voltar a essa ideia de que o Pai procura adoradores, não adoração. Em Efésios, no capítulo 1, no versículo 6, a Bíblia nos mostra que nós fomos criados, não limita apenas a essa definição, mas a Bíblia traz essa definição e ela não pode ser ignorada. A Bíblia diz que nós fomos criados para o louvor da glória de sua graça. Nós fomos criados para o louvor da sua glória. Deus nos criou com o propósito de que a gente pudesse louvá-lo, adorá-lo. Em Lucas, no capítulo 1, no versículo 74, nós temos uma palavra profética, que Zacarias, sacerdote, o pai de João Batista,
ele, cheio do Espírito Santo, começa a falar desse tempo que estava chegando, né? Um anjo de Deus anunciou o seu filho, agora o seu filho nasce, há um propósito se cumprindo, porque ele seria o precursor do Messias, João Batista, e é nesse momento que, cheio do Espírito Santo e profetizando, né, ele começa a dizer que Deus iria usar de misericórdia para com os seus pais, os patriarcas, lembrar-se da sua santa aliança. Né? Verso 73, ele diz do juramento que fez a Abraão, nosso pai. Qual era o juramento? No verso 74 nós lemos, de conceder-nos que, livres das mãos de inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça perante ele, todos os nossos dias. Essa ideia de todos os nossos dias não é apenas os dias de cada um de nós como indivíduos. É mais do que isso. É a soma de todos os dias de cada um de nós como indivíduos. Eles estavam falando deles como nação, deles como povo. Ou seja, ele não apenas está destacando que o propósito final da redenção não era mero e simplesmente escapar de uma condenação espiritual eterna, mas permanecer eternamente conectados com o Senhor e adorando a Deus em santidade e justiça todos os nossos dias. Então, a razão de o Pai estar procurando esses adoradores, eu repito o que eu falei antes, não é porque ele precisa, é porque nós fomos criados para isso. Não haverá alegria e realização plena no coração de ser humano algum, a menos que ele viva para cumprir o propósito de Deus para o qual ele foi criado. Então essa procura de Deus, ela é algo importante a ser destacado como parte do propósito. Mas como eu disse, a discussão se inicia, né, entre Jesus e essa mulher, abordando tanto a questão do lugar como da forma. Provavelmente essa mulher se referia ao monte Gerizim, quando ela diz, nossos pais adoraram nesse monte. Era um monte de Samaria, que fica de frente do monte Ebal. Moisés dá uma instrução da parte de Deus, que Josué executa depois, de que o povo deveria se colocar diante do monte Gerizim, está lá em Deuteronômio 28, 1 a 4, e começar a pronunciar as bênçãos de se guardar a lei. Mas a Bíblia diz que diante do monte Ebal, eles iriam pronunciar as maldições. Então isso aqui só para que você tenha uma referência de localização. Agora, como nós mencionamos antes, né, ela está dizendo, olha, vocês dizem que em Jerusalém é o lugar que se deve adorar. Por que os judeus diziam isso? Em primeiro lugar, porque Deus prometeu se manifestar no lugar onde fosse erigido e estabelecido o tabernáculo. Durante muitos anos, o tabernáculo levantado por Moisés permaneceu em Siló. Desde que eles se estabelecem na terra prometida, a terra de Canaã, né, ali foi estabelecido o tabernáculo. E Deus tinha dito a Moisés, em Êxodo 25, verso 22, ali virei a ti, falarei contigo. Era o lugar da manifestação da presença de Deus. No entanto, nós percebemos que é um lugar escolhido por Deus antes mesmo de Moisés construir um tabernáculo, antes mesmo das gerações seguintes, levá-lo a ser estabelecido em Siló, que foi o lugar onde Deus dirigiu Abraão a oferecer seu filho Isaque em sacrifício. Ele vai para um lugar, né, que Deus sinaliza, que Deus mostra. Muito tempo depois, muitos séculos à frente, Davi, ele tem uma outra experiência com Deus. Né? A Bíblia diz que ele está no Monte Moriá, exatamente o mesmo lugar onde Abraão havia oferecido ou sido dirigido por Deus a oferecer seu filho em sacrifício. E ali, né, um anjo do Senhor se manifesta num cenário de uma praga. Davi vive uma experiência com Deus e ele tem um entendimento. Nós depois somos informados ao longo das Escrituras que ele entende, ele sinaliza que aquele seria o lugar onde seria edificado o templo, que não Davi, mas seu filho Salomão construiu. A partir disso, nós temos referências na Bíblia muito claras, apontando ao que Deus faria em Jerusalém. Por exemplo, no primeiro livro de Reis, no capítulo 9, e no versículo 2, nós vemos Deus se manifestando a Salomão. Né? E a Bíblia diz, o Senhor tornou-lhe a aparecer como lhe tinha aparecido em Gibeão, e o Senhor lhe disse, ouvi a tua oração e a tua súplica que fizeste perante mim. Santifiquei a casa que edificaste, no Monte Moriá, lá em Jerusalém. Né? Santifiquei a casa que edificaste, a fim de pôr ali o meu nome para sempre. Os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. A partir desse momento,
Deus começa a se referir, né, a Jerusalém, não apenas como o centro de adoração, mas até do clamor, das súplicas. Né? Quando Deus está dizendo, olha, se vocês se afastarem de mim, vocês serão julgados pela desobediência. Mas se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, todo esse contexto de promessa estava relacionado com a questão do templo. É por isso que os cativos da Babilônia, como Daniel, oravam voltados para Jerusalém. Eles tinham um entendimento que, embora a presença de Deus não estivesse limitada lá, aquilo havia sido estabelecido pelo próprio Deus, como um lugar reservado e separado por ele. No entanto, enquanto a mulher está tentando discutir o lugar certo, Jesus diz, olha, a resposta até então seria Jerusalém. Mas agora, Jesus vai anunciar um desdobramento importante. E eu acredito que nós precisamos compreender isso. Alguns procuram o lugar certo para adorar. Né? Tipo, aonde Deus está, onde Ele vai se manifestar, como se Deus fosse atraído por um lugar especial. Outras pessoas que já entenderam esse novo tempo que Jesus veio anunciar, elas adoram em qualquer lugar, sabendo que Deus será atraído pelo seu culto. Não são as pessoas que têm que descobrir o lugar da adoração. Elas sabem que onde quer que levantem um altar de adoração, Deus será atraído por um coração inclinado, disposto a buscá-lo. E é importante a gente entender isso, porque mesmo no meio cristão, evangélico, nós temos hoje em dia muita superstição no nosso meio. Né? Não tenho nada contra as viagens e caravanas que são feitas a Israel. Eu já estive lá várias vezes. Né? Se Deus permitir, no ano que vem, estarei com um grupo. Mas a disposição do nosso coração é conhecer a geografia, a história, as terras, o cenário bíblico. Né? Muitas vezes me incomoda o fato de as pessoas darem um certo misticismo a um lugar, né? Se referindo ainda hoje, por exemplo, a Jerusalém como terra santa. Meu irmão, deixa eu te dizer, esse não é o relato da palavra de Deus sobre aquele lugar, sobre aquele terreno, aquele território. O livro de Apocalipse fala de um lugar, né, que se chama espiritualmente, a cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, aonde crucificaram Nosso Senhor. Aonde Cristo foi crucificado? Em Jerusalém. E a Bíblia está chamando isso de uma cidade que espiritualmente se chama, não lugar de bênção, Sodoma e Egito. Nós precisamos entender que a bênção não está determinada sobre um pedaço de terra hoje. O lugar da manifestação de Deus não está restrito. Mas, pastor, já esteve? Sim. É como se Jesus explicasse para essa mulher. Se a gente fosse discutir o que aconteceu até agora, você está errado, os judeus estão certos, Jerusalém é o centro. Mas, adiante, depois dessa conversa, Jesus está dizendo, a hora vem e já chegou. Né? Uma mudança estava para acontecer. Quando Jesus morre na cruz e ele brada, está consumado. Né? Ali ele não está falando mera e simplesmente da obra redentora que ainda teria desdobramentos. Jesus, da morte à ressurreição, ainda teve outros aspectos da sua missão a ser completada. Mas eu creio que naquele momento que Jesus brada está consumado, ele está falando também, talvez até principalmente, de uma aliança que se encerrava. E a presença de Deus, que ficava restrita ao Santo dos Santos, um ambiente reservado dentro do templo, ela deixa de estar lá. A Bíblia diz que no momento que Jesus brada da cruz, o véu se rasgou de alto a baixo. Flávio Josefo, uma das maiores autoridades quando se fala em termos de perpetuar dados históricos da nação de Israel depois da Bíblia, ele fala daquela grossura do véu, ele descreve isso como algo que era impossível ser rasgado por qualquer ser humano. E quando a Bíblia diz que rasgou de baixo para cima e não de cima para baixo e não de baixo para cima, ela nos mostra que foi intervenção divina, não foi um ato humano. Naquele momento é como se Deus dissesse, por um tempo minha presença se manifestou nesse lugar, esteve condicionada a um ambiente físico, a um templo, a uma cidade. Deus estava dizendo, a partir de agora, não está mais. Nós vamos entender isso melhor em Atos, no capítulo 7. Dos versículos 44 a 48, enquanto Estevão está pregando aos judeus, ele fala do tabernáculo de Moisés, ele fala do templo de Salomão, mas depois ele termina dizendo, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Se um templo ele habitou, isso já não é mais a realidade da nova aliança. Então Jesus está dizendo, esquece o lugar. Mas a mudança de lugar também significava uma mudança do formato. Né? Porque o lugar, o templo, tinha um formato específico de adoração. Aliás, esse não foi o único momento que Jesus falou a respeito disso.
né, nós vemos Jesus alternando essa atitude de honra para com o ambiente físico do templo, para uma promessa de substituição do que seria esse lugar de adoração. Em Mateus 24, quando os discípulos chegam e estão olhando o templo, porque o templo de Salomão foi destruído nos dias do exílio de Babilônia, é reconstruído na liderança de Esdras no período do pós-cativeiro, do pós-exílio de Babilônia, mas Herodes reformou e ampliou toda aquela estrutura, né? O pátio do templo, os muros. Aliás, boa parte do que temos ainda, né, nas ruínas hoje em Jerusalém pode nos dar boa parte dessas ruínas pode nos dar a dimensão do que era aquilo. Mateus 24 nos mostra ali, já nos primeiros versículos, que os discípulos chegam para Jesus e dizem: uau, que pedras, que construções. A resposta de Jesus é: não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Em outras palavras, Jesus está dizendo: não empolga esse negócio não. Vocês estão enxergando o fim de uma era. Isso vai se tornar obsoleto, isso vai ser demolido e Deus não dará mais atenção a esse prédio tão extraordinário. Por quê? Porque havia uma mudança no tempo, que seria seguido por uma mudança de formato, né? De lugar e de formato. Então, quando a gente pensa nisso, vale destacar aqui que lá no Evangelho de João, no capítulo 2, no versículo 13, a gente lê o seguinte: estando próximo à Páscoa dos judeus, Jesus subiu para Jerusalém. Isso significa que ele foi para o templo. A Bíblia nos mostra que ele encontra os cambistas, ele começa uma verdadeira limpeza naquilo, ele começa a fazer declarações a respeito da casa de Deus, né? E o versículo 17 diz o seguinte: lembraram-se os seus discípulos de que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Depois de Jesus fazer aquela limpeza, né, com os cambistas, com os vendedores dos animais para o sacrifício, o verso 18 diz assim: perguntaram-lhe, pois, os judeus: que sinal nos mostras para fazer essas coisas? Né? Tipo assim, qual o sinal que você tem que nos faça acreditar que você tem autoridade para tentar mudar o que está acontecendo aqui? Verso 19, Jesus lhe respondeu: destruí esse santuário e em 3 dias o reconstruirei. Né? Qual foi a resposta deles? Replicaram os judeus: em 46 anos foi edificado esse santuário, e tu em 3 dias o levantarás? O verso 21 diz: ele, porém, se referia ao santuário do corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos que ele dissera isso. Creram na Escritura e na palavra de Jesus. Quando Jesus está falando de destruir esse templo, ele começa na perspectiva do templo físico, porque é o templo que ele está limpando. É de lá que ele expulsou os cambistas e fez a limpa com os mercadores. Agora ele diz: qual sinal, né, você demonstra para nos fazer acreditar a autoridade que você tem? Diz: destrói isso. Em 3 dias eu levanto um novo templo. Mas a Bíblia mostra que agora ele está se referindo ao seu corpo. Por quê? Com essa mudança da nova aliança, com o ser humano nascendo de novo, né, se tornando agora a habitação de Deus, nós precisamos entender a perspectiva correta. Em 1 Coríntios, no capítulo 3, no verso 16, a Bíblia diz que nós somos santuário de Deus, né, santuários do Espírito. Efésios 2 diz que nós somos morada de Deus no Espírito. Deus não precisa mais de um lugar, porque veio fazer habitação em mim e em você. E aqui, justamente, quando nós entendemos o que essa mudança de tempo está proporcionando, que é justamente uma mudança no formato da adoração, no lugar da adoração, isso começa então a nos empurrar para uma outra capacidade de entendimento. O livro de Hebreus, né, nos revela uma aplicação diferente da simbologia da adoração do Velho Testamento. A adoração do Velho Testamento era basicamente em cima do sacrifício de animais. Há um momento na história onde, a partir de Davi, a música começou a ser introduzida no ambiente de adoração. Mas ainda que a música tivesse sido acrescentada, e por um tempo, é por isso que Deus começa a anunciar: reedificarei o tabernáculo de Davi que está caído. Deus estava dizendo: isso não era para ter parado, isso voltará a ter um lugar importante. O livro de Hebreus, no capítulo 13 e no versículo 15, nos mostra que o sacrifício de animais mudou para o que a Bíblia chama de sacrifícios de louvor. Portanto, haveria um novo tempo, haveria um novo lugar, deixando de ser um prédio físico, e nós nos tornaríamos o santuário de Deus, o lugar da adoração, mas haveria também uma mudança
de formato. E é importante que a gente consiga entender essa construção da revelação bíblica. Em Hebreus 13:15, a palavra de Deus diz assim: por meio de Jesus, somente depois de encontrar com Cristo, da salvação, né, por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. No entanto, ele inclui algo que eu quero chamar a sua atenção. Porque a adoração nesse nosso novo tempo não pode ser vista apenas como o elemento da música. Ele diz no verso 16, não negligencieis igualmente a prática do bem, a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Ele mostra que assim como o sacrifício de louvor substitui os outros sacrifícios, a Bíblia também nos mostra aqui que a prática do bem, a mútua cooperação, ajudar uns aos outros, também é uma substituição dos sacrifícios. Nós podemos ainda citar Romanos 12, que fala a respeito, né, de oferecermos o nosso corpo como sacrifício vivo. Há um culto de santidade. Né? Quando eu e você nos posicionamos diante de Deus, dizendo esse corpo foi comprado pelo Senhor, é agora o santuário de Deus, eu vou mantê-lo longe do pecado. A combinação de todos esses elementos são parte do que nós vamos chamar, ou precisamos entender que a Bíblia chama, e é por isso que usamos a mesma nomenclatura, a mesma terminologia, a Bíblia chama de sacrifícios, ou de um novo modelo de adoração. Quando a palavra de Deus está falando sobre apresentar o nosso corpo como sacrifício, a Bíblia diz, esse é o vosso culto racional. Há um culto praticado hoje, num formato diferente daquele que era feito. Então, se eu e você nos declaramos seguidores de Cristo, nós precisamos entender que Cristo, além de salvação, ele traz um novo tempo. Ele traz uma nova aliança. Nesse novo tempo, na adoração que ele institui. Né? Eu estou falando do novo tempo em segundo lugar, mas na verdade é essa mudança de tempo que desencadeia o que a gente discutiu no primeiro tópico, que é a mudança de formato e a mudança do lugar da adoração. Agora, nós olhamos para a palavra de Deus, que revela que o corpo é o santuário de Deus. Nós também precisamos entender o seguinte, embora o corpo seja o santuário, né, Jesus diz, Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito. Então, nós precisamos entender que o corpo nesse cenário, ele pode ser, quando sujeitado a Deus como sacrifício vivo, a própria adoração, ou ele pode ser o que a gente chamaria, entre aspas, aqui de o ambiente, o lugar da adoração, porque é o santuário, mas a verdadeira adoração, ela é em espírito. Por quê? Porque Deus é espírito. E a única forma de nos relacionarmos com ele é assim. Jesus diz, Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito. Em primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, no versículo 17, diz o que se une ao Senhor é um só espírito com ele, né? Porque essa fusão é espiritual. Portanto, não adianta tentar valorizar um lugar ou um formato físico. A essência, a natureza desse novo tempo, dessa nova adoração, ela significa um ambiente espiritual. E aqui, eu e você precisamos entender que se cabe o elemento da música, isso é parte dos nossos cultos. Nós vemos que Jesus, né, juntamente com seus discípulos, cantaram um hino logo depois da ceia, antes de irem para o Monte das Oliveiras. Nós vemos inúmeras instruções no Novo Testamento a respeito de falar com salmos, hinos, cânticos espirituais, salmodiar, né, dar graças a Deus, porque desde Davi começou essa mudança que eu falei a respeito da música, e depois Deus começa a se referir ao tabernáculo de Davi, dizendo, eu vou levantá-lo das ruínas, eu vou reedificá-lo. Aliás, de tudo que você encontra no Velho Testamento, dos lugares onde a presença de Deus foi reverenciada, o único que Deus diz, eu quero de volta, é o tabernáculo de Davi. O tabernáculo de Davi era uma tenda simples, sem nenhum aparato, onde a arca foi colocada no meio, e os levitas se revezavam em turnos para 24 horas por dia, 7 dias por semana, adorarem a Deus. Deus está dizendo, eu quero esse padrão de uma adoração espiritual. É isso que eu vou trazer de volta. Essas promessas da restauração do tabernáculo de Davi estão relacionadas à inclusão dos gentios no plano de Deus, que só aconteceria na nova aliança. Então, nesse novo tempo, há um novo formato. Né? O formato agora é de uma adoração espiritual. Não há um lugar. Né? Paulo e Silas estão lá na prisão. E a Bíblia diz que eles começam, né, com os pés amarrados no tronco, tinham sido surrados, né, açoitados. A Bíblia diz que eles começam a orar e a cantar louvores, até que um terremoto sacode aquele cárcere, porque a presença de Deus
ela não precisa de um lugar único, específico, consagrado, né, santificado, entre aspas, para que Deus possa se manifestar. O entendimento que nós temos da nova aliança é que nós podemos carregar a presença de Deus conosco, nós podemos atraí-la, nós podemos levá-la a qualquer lugar e a qualquer ambiente. Eu gosto muito do Salmo 84, que já tinha anúncios proféticos de que a presença de Deus não ficaria limitado a apenas o lugar da adoração. A Bíblia fala de pessoas que, passando pelo vale árido, fazem dele um lugar de fontes. Não porque elas têm esse poder, mas porque carregam, atraem uma presença que tem o poder de mudar pessoas e ambientes. Quando nós começamos a entender isso, a adoração começa a ser direcionada para um outro lugar, onde ela não pode ser praticada por mero formalismo. Nós precisamos entender que o que Deus espera de nós é muito mais do que canções, é muito mais do que declarações verbais. Aliás, acredito que o cerne desse propósito de Deus por trás da adoração tem que ser entendido quando Jesus fala para a mulher samaritana: vocês adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos. Em outras palavras, Jesus está dizendo que invalida a adoração de vocês não é mero e simplesmente o fato de que vocês estão no lugar e no formato errado, mas é que não existe conexão. É muito fácil a gente ter uma aparência de adoração sem ter a essência da adoração. E a essência, ela precisa ser fruto de um coração que tanto conhece a Deus, como se permite ser apaixonado por Ele. Em Marcos, no capítulo 7, nos versículos 6 e 7, Jesus cita o profeta Isaías dizendo: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A conclusão que ele chega: em vão me adoram. Em outras palavras, ele está dizendo: essa adoração é inútil, ela não tem nenhum proveito. Por quê? O que Deus queria não era que mere e simplesmente a gente aprendesse um formato, palavras bonitas para serem ditas ou cantadas diante dele, um ritual a ser executado. O Senhor diz: o povo está me honrando com os lábios, mas o coração está longe. Né? Eu lembro de uma expressão que eu ouvia quando garoto na escola, né, de uma professora, né, fazendo uma alegoria em cima da chamada missa de corpo presente. Ela dizia que a gente estava na aula de corpo presente. Né? Com isso ela queria dizer que a maioria de nós, os alunos, estávamos ali dentro, tínhamos respondido à chamada, tínhamos presença na aula, mas nossa cabeça estava longe. Né? Se eu puder brincar com essa alegoria, com essa paráfrase dessa mulher, eu diria que tem muito crente que ele está no culto de corpo presente. O coração está longe, não está ali. Né? Ele está até cumprindo a formalidade de um ritual, mas não está dando a Deus o que Deus quer. Porque o que Deus quer, como eu disse no início, o Pai não está procurando adoração. O Pai está procurando adoradores. Aliás, por que você acha que Deus criou o homem? O plano original. E quando a gente quer entender o propósito de algo, a gente precisa voltar à origem. Quando foram discutir sobre casamento com Jesus, ele diz: nunca lestes que no princípio Deus os fez homem e mulher. Jesus vai lá no primeiro casal, lá na origem, no início de tudo. Como quem diz, não dá para discutir o propósito do casamento sem que você volte à origem. Quando Adão pecou, você já reparou a pergunta que Jesus faz para Adão? Que Deus, o Criador, faz para Adão? Não tínhamos essa revelação ainda de Jesus. Deus pergunta para ele: onde você está? Eu acho interessante demais Deus não perguntar para ele: Adão, o que é que você fez? A pergunta de Deus é: cadê você? É como, a minha forma de entender, é como se Deus estivesse falando: o problema não é o que você fez. O problema é para onde o que você fez te levou, para longe de mim. E nesse momento Deus está bradando: eu quero você de volta, cara. Todo o plano de restauração não era apenas para tirar a condenação que veio sobre o homem por causa do pecado. Era para remover a separação. Isaías 59, 2 diz: os vossos pecados, as vossas iniquidades fazem separação entre vocês e Deus, de modo que Ele não ouça vocês. E quando nós entendemos essa verdade bíblica, que Deus nunca esteve atrás do que o homem poderia oferecer, e sim de quem Ele é por isso que você vai ver momentos onde Deus aceita a oferta e outros onde Deus rejeita a oferta. Ele aceita quando há um coração correto, ele rejeita quando não há um coração correto, porque ele nunca quis a oferta. O que ele sempre quis foi o coração do homem, a entrega do homem, a rendição do homem para ele. Então, quando nós falamos a respeito de adorar o que conhecemos, nós precisamos entender que muito mais do que esse formato exterior, né, a aparência,
Seja a gente falando sobre a música, seja falando sobre o culto de santidade do corpo, seja a gente falando a respeito dessa prática do bem, que tudo entra como um pacote. Adoração é um estilo de vida. É muito mais do que um culto e uma reunião. Isso não elimina a importância do culto. Né? Tiago diz, está alguém entre vós contente? Cante louvores. Né? A ênfase de cantarmos a Deus, ela obviamente está ali na Bíblia, e não apenas está lá. A Bíblia diz que nós podemos nos encher do Espírito, falando com salmos, hinos, cânticos espirituais, mas nós precisamos entender que isso não limita a definição do que é a oração. Nós precisamos entender que mais do que esse formato exterior, há um culto interior que deveria nos tornar mais parecidos com Deus. O Salmo 115:8 nos traz uma informação interessante, né? E a gente precisa entendê-la além da aplicação que foi feita. Ele está falando a respeito dos ídolos, da inutilidade dos ídolos, né? E ele termina dizendo no verso 8 do Salmo 115, tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e quantos neles confiam. Quando a gente olha essa declaração, torne-se semelhante a eles, não é apenas o salmista amaldiçoando quem está lá na ignorância da prática da idolatria. Mas ele está falando de um princípio espiritual, que você se torna parecido com aquilo que você adora. E quando nós entendemos essa perspectiva de tornar-se parecidos com aquilo que nós adoramos, né, talvez isso nos leve a entender, né, um outro princípio bíblico. No livro de Romanos, nós estamos falando sobre adorar o que se conhece ou o que não se conhece. Jesus estava falando para aquela mulher samaritana, o maior problema de vocês não é o lugar, não é nem só o formato, é vocês não conhecerem a Deus. Né? Hoje em dia nós estamos tentando conectar pessoas num ambiente de adoração, numa adoração extraordinária, que elas não têm relacionamento com Deus. Pessoalmente não existe rendição, não existe entrega, não existe conexão. Agora, em Romanos, no capítulo 1, né, a partir do versículo 21, a Bíblia fala de pessoas assim, porquanto tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes, répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, Deus os entregou a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. Qual a razão de tudo isso? Verso 28. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Quando nós cultivamos o conhecimento de Deus e por meio da adoração nós nos conectamos com Ele, nós podemos ser moldados de acordo com a presença de Deus. Mas quando rejeitamos o conhecimento, enveredamos para qualquer formato de adoração diferente, em vez de nos tornarmos parecidos com Deus, estaremos debaixo de sentença, de juízo, de nos tornarmos semelhantes àquilo que adoramos e valorizamos. E, obviamente, se não é Deus a quem nos conectamos, a capacidade de reproduzir a sua semelhança, a transformação em quem Ele é, ela acaba sendo comprometida. Eu acredito que o maior desejo de Deus, né, para mim e para você, não é apenas que nos cultos, né, sejam esse formato e modelo de culto, né, que estamos praticando nesse momento, à distância. E eu quero mais uma vez repetir uma frase que nós temos dito aqui desde o início da pandemia: não assista ao culto, cultue.
Mesmo em casa, ore, adore, busque a Deus, procure organizar o ambiente, prepare um horário certo, né? Não dê simplesmente para depois assistir a gravação. Pode ser um recurso onde você, naquele momento, faça isso sim, mas se organize, né? Volte o seu coração, prepare o ambiente. Eu tenho dito para alguns, você, em vez de simplesmente só permanecer, né, de pijama e debaixo da coberta, poderia se arrumar, poderia se organizar e naquele tempo dizer, eu vou dar culto a Deus. Tem muito a ver com a condição do coração. E quando nós entendemos e começamos a praticar isso como uma extensão do conhecimento de Deus, de um Deus com quem queremos ter comunhão, né, intimidade, as coisas, elas são diferentes. Eu estava falando de você se tornar semelhante ao que adora, né? Isaías tem uma visão, uma revelação dos serafins diante do trono de Deus, proclamando santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Falamos disso logo no início. Diante daquela revelação, do conhecimento, do entendimento da santidade de Deus, Isaías enxerga a sua própria falta de santidade. Ele olha para si e diz, ai de mim, eu vou perecendo, eu sou um pecador. E no momento que ele admite que está faltando semelhança entre ele e aquele que é adorado, um anjo de Deus pega uma brasa do altar, né? Ele diz, eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios. O anjo pega a brasa e vem tocar exatamente na boca do profeta. E diz, tua iniquidade foi tirada. Sabe o que Deus está dizendo? Você pode se tornar santo, como o conhecimento da minha santidade que você está tendo nesse cenário e nesse ambiente de adoração. O conhecimento de Deus nos leva a uma adoração maior. A prática da adoração multiplica de maneira progressiva o conhecimento de Deus. E esse entendimento vai produzir na minha e na sua vida a transformação. Um dia alguém falou, pastor, como eu posso saber se ao longo da minha vida eu estou adorando a Deus direito? Eu falei, é só checar se você está crescendo espiritualmente, sendo transformado ou não. Em Efésios, no capítulo 5, ele fala de deixarmos as práticas erradas de pecado. E ele diz que em vez de nos embriagar com vinho, nós temos que nos encher do Espírito. E aí ele começa a falar da adoração como um meio através do qual a presença de Deus, né? Nós temos uma declaração na Bíblia que Deus habita no meio dos louvores, né? Não quer dizer que Deus está num ambiente ou outro apenas. Ele é o Deus onipresente, ele está em qualquer lugar, mas a manifestação da presença dele é nesse ambiente de adoração. E quando nós começamos a nos entregar a ela, nós seremos preenchidos por Deus. Então a adoração vai dos cânticos, a prática do bem, né? Falamos dos formatos de sacrifício, o culto de santidade do corpo, mas isso precisa ser tanto o resultado de um conhecimento de Deus, como a decisão de crescer no conhecimento. Esse é o cerne do que não se pode perder. Não é apenas cantar por cantar, né? Tem pessoas que elas estão focadas na música. E eu me aborreço quando alguém fala, não gostei da música que cantaram hoje, né? A vontade de dizer, já fiz isso no passado, e por acaso foi para você que nós cantamos? Nós precisamos entender a importância de nos conectar com Deus. Então, independente do lugar, independente do formato, não me diga você que Paulo e Silas, depois de açoitado, com os pés pendurados no tronco à meia-noite, estavam confortáveis, que estavam sentindo vontade de adorar a Deus. Mas há um anseio, uma conexão de conhecimento, há um anseio de proximidade, que eles simplesmente não conseguem não adorar. Se nós entendemos quem são os verdadeiros adoradores, gente que não está presa a um tempo que já passou, gente que não está presa nem a um formato e nem ao lugar que já passaram, mas que entende Deus é Espírito, pode ser adorado em Espírito, portanto, a qualquer hora, em qualquer lugar, né? Eu não preciso de um lugar onde Deus está, eu posso atrair Deus em qualquer lugar. Esse entendimento, né, que nos leva a viver em intimidade e comunhão, e não apenas a aparência, vai nos colocar nesse lugar de preencher a busca de Deus por verdadeiros adoradores. E nós vamos descobrir que não é só a busca de Deus que foi preenchida e completa. Nós seremos preenchidos e completados pela presença de Deus de uma maneira extraordinária. Alguns já têm vivido isso numa medida e podem crescer. Alguns talvez ainda não descobriram o que é isso e podem descobrir e andar nesse lugar. Então fico aqui, né, o meu encorajamento e o meu apelo ao seu coração, que nós possamos ser a resposta dessa busca divina de verdadeiros adoradores, em nome de Jesus. Eu quero orar com você. Pai, eu coloco diante do Senhor a vida dos meus irmãos e irmãs. Cada um daqueles que nos acompanha nessa hora, ou mês depois, expostos a uma palavra gravada. Eu oro mais uma vez que haja mais do que o entendimento de princípios.
Que a Tua palavra comunique mais do que apenas instrução das mudanças da adoração ao longo da revelação bíblica e do que podemos ter hoje. Pai, nós oramos que de alguma forma corações sejam despertados, provocados para voltarem-se ao Senhor. Não queremos nos voltar a Ti apenas com um culto de lábios e um coração distante. Nós queremos nos voltar a Ti de todo o nosso coração. Nós queremos Te adorar em ambientes formais de adoração, como o culto presencial ou online, mas nós queremos Te adorar no dia a dia, num culto de santidade, na prática do bem, a maneira como nos conduzimos, que esses sacrifícios espirituais continuamente se desdobrem diante do Senhor. Eu oro em nome de Jesus. Que o Teu Espírito possa despertar o nosso coração para desejar essa intimidade, para desejar esse conhecimento de Deus. Eu oro também que possa haver tanto o entendimento e o reconhecimento, como o arrependimento daqueles que têm vivido um modelo ultrapassado de adoração, formal, preso a um ambiente, a um comportamento, uma adoração fria, sem coração. E que nós possamos não apenas entender que erramos, mas por meio de arrependimento e de novo posicionamento, nos voltarmos para esse lugar, de sermos preenchidos por Ti. Nós queremos viver a plenitude do Teu propósito. Eu oro por aqueles que nessa hora me assistem e ainda não entregaram sua vida a Jesus. Mais do que entender o discurso de Jesus com essa mulher samaritana, talvez eles precisem da atitude que essa mulher teve, que dá o pontapé inicial a tudo, de acreditar no Senhor, de entender não apenas que o Senhor existe, que é Deus, mas aquilo que o Senhor veio fazer por nós, morrendo em nosso lugar, para nos redimir, para o perdão dos nossos pecados. E também o Senhor sinalizou aquela mulher que não estava oferecendo apenas perdão para ela. O Senhor não estava apenas oferecendo a remoção da culpa, mas ela poderia ser parte desse time de verdadeiros adoradores. Pai, que o nosso coração entenda que mais do que escapar da condenação eterna, nós podemos estar conectados contigo e que essas pessoas sejam atraídas para o pacote completo. Eu oro por aqueles que nesse momento nos acompanham e ao longo do tempo, por diversas razões, se afastaram do Senhor, se desviaram do Senhor. Alguns talvez se distanciaram da igreja, outros permanecem na igreja, mas o culto virou mera formalidade, o coração desconectou. Eu oro que possa ser uma manhã de restauração, uma noite, uma tarde, onde quer que estejam, onde quer, a qualquer momento, eu oro que possam ter um encontro contigo. Que a mão do Senhor venha sobre eles e que esse seja um momento de reconciliação. Em nome de Jesus. Sopra o Teu fôlego de vida. Que eles entendam não apenas o Teu chamado. Que eles não apenas tenham essa consciência que o Senhor está tentando novamente atraí-los com laços de amor, como diz a Tua palavra. Mas que diante da percepção do Teu chamado haja a devida resposta. Eu oro em nome de Jesus. Oro por salvação. Oro por restauração. E oro que cada um, os que já estavam firmes, os que estão entregando a vida ao Senhor, aqueles que estão se reconciliando contigo, que possamos nos levantar como um exército de verdadeiros adoradores, para a glória do Teu nome. Para a glória do Teu nome. Eu oro em nome de Jesus.